Estagflação. Esse talvez seja o termo da vez que a gente vai começar a ouvir cada vez mais por economistas, por jornais, por analistas, enfim. A estagflação mundial já está acontecendo, ela vai acontecer. O que a gente pode esperar disso tudo? Estagflação é a conjunção de estagnação com inflação. Então, uma situação ou condição da economia em que ocorrem concomitantemente uma estagnação econômica com altos índices de inflação. Embora não haja nenhuma explicação única sobre quando ocorre essa estagflação, como ela ocorre, muitos economistas partem da relação direta entre inflação e desemprego. A ideia é que quando esses dois aumentam juntos, inflação e desemprego, em cifras altas, o que é difícil de acontecer teoricamente, há maiores chances de a estagflação acontecer. Na teoria, quando a economia está fraca e muita gente está sem emprego, as empresas teriam mais dificuldade de repassar custos. Então, teria mais dificuldade de aumentar os preços. E aí, nesse cenário, a inflação se manteria em patamares, digamos, aceitáveis, ou ela não aumentaria muito. Por outro lado, quando a economia está aquecida e muita gente tem emprego, a taxa de desemprego é baixa, as empresas passam a ter mais condições de aumentar os preços das coisas, seja para repassar custos, seja para aumentar a margem de lucro. Ela passa a ter mais capacidade de fazer isso, então a inflação aumenta. Na estagflação, segundo alguns economistas, os dois acontecem juntos, desemprego e inflação em taxas altas simultaneamente. E para isso acontecer, algumas variáveis externas geralmente acontecem. Aconteceu na década de 70 com a crise do petróleo e pode acontecer agora. A ideia para alguns economistas é que na estagflação, a parte do flação, que seria relativo à inflação, já está acontecendo e a nível mundial, sobretudo aí em decorrência da pandemia, que gerou paralisações, lockdowns, fechamentos de fábricas, de portos, enfim. E também a guerra da Rússia com a Ucrânia, que tem paralisado aí o fluxo comum de comércio internacional. A parte da estagnação, por outro lado, ainda não teria se consolidado, muito embora alguns economistas estão dizendo que sim, já se consolidou, inclusive na América Latina. Então, juntando aí a parte da inflação com a estagnação econômica, junto aos altos índices de desemprego, alguns economistas já estão falando que países vivem a estagflação. De toda forma, a preocupação é muito grande e generalizada, com alguns países já visualizando, curto, médio prazo, um possível cenário de estagflação. É como se esse cenário estivesse perto, visível, mas com a própria economia, os índices de emprego e as políticas econômicas adotadas por alguns países ainda mantendo essa estagflação distante. Economia essa que vinha se recuperando já há algum tempo do baque sofrido pela pandemia, mas que sofreu novos golpes esse ano com guerra entre Rússia e Ucrânia, novos fechamentos, novos lockdowns, principalmente na China. O que nos resta agora é voltar as atenções para as políticas adotadas pelos países justamente para conter a alta da inflação e também a alta do desemprego que vem acontecendo simultaneamente em alguns países. E essas políticas não precisam, de forma alguma, serem elaboradas individualmente por cada país. Elas podem e devem ser feitas em conjunto para que a estagflação não se torne um fato a nível mundial.